Tudo bom, gente? Então, ontem foi a formação da roça. Foi gostosinha de assistir. Por incrível que pareça, a gente tá aí sete dias, não, 10 dias, quase indo pra sete. Quinta-feira vai fazer 7 dias pra acabar o programa. E ainda tá rendendo bastante. Algumas coisas incomodando, outras mais, umas mais, outras menos, mas enfim. Bom, bora comentar e recapitular tudo o que aconteceu na Fazenda. Falando sobre algumas coisas do dia de ontem de manhã, mais uma vez a Carol, que não desiste, muito empenhada em fazer as coisas acontecerem, muito empenhada em ser chata também, é uma coisa que tem que ser comentada, tava provocando Mesquita ali com a situação da horta. De novo, já deve ser, acho que, sei lá, nessa semana já deve ser a 10ª vez que ela fez isso. Sempre muito mais do mesmo, ela falando, ai, Mesquitinha, bom dia, tem que tirar as ervas daninhas. Aí ele falando, não, olha aqui, já tá feito, não sei o quê. Ah, tá bom, valeu, não se tira erva daninha em tempo de chuva, que daí esses últimos dias tem chovido muito lá na fazenda, então afeta essa questão da horta. Ah, se tira num dia e no outro não, e não sei o que. Aí ela começa a provocar ele, falando da erva daninha e não sei o que, porque não quer trabalhar, isso e aquilo. Minha opinião é que ela fez uma vez, beleza, fez duas, beleza, fez três, tá, vai. O problema da Carol é que, porque como eu falo muito que ela é cansativa, é que ela não sabe a hora de parar e acaba ficando muito mais do mesmo. Então eu enxergo assim, tudo que ela faz, como ela é muito performática, ela é muito expansiva e muito teatral, ela acaba ficando cansativa justamente pelo não saber a hora de parar. Então tudo que ela faz depois do copo ter transbordado, porque ela fez aquele copo transbordar, parece que tudo nela começa a ficar irritante. Mesmo uma coisa que antes ela era carismática, ou uma graça que ela faça que antes parecia parecer engraçada, como o copo tá transbordado, já encheu o saco, sabe? E essas coisas dela ficar o tempo inteiro provocando com as mesmas coisas, igual ela ficou a semana inteira em cima da questão da horta. É tipo, tá, Carol, a gente já ouviu, a gente já sabe. Ontem na justificativa de voto dela da roça, ela falou exatamente a mesma coisa de novo. A gente já tá de saco cheio, ninguém quer saber mais de, esse fez o trabalho na horta, no trato, não sei o quê. Fala do jogo, sabe? É uma pessoa que, assim, é bem difícil. Tipo, eu consigo prestigiar o tanto que ela se jogou e tentou, mas ao mesmo tempo, se ela não chegar na final, eu vou achar bem feito também, pelo tanto que ela... Justamente, é engraçado, pelo tanto que ela fez das duas coisas, pelo tanto que ela fez pra tentar chegar na final e pra conseguir carregar os enredos do programa, e ao mesmo tempo pelo tanto que ela fez de ser exaustiva, de ser cansativa, de não saber a hora de parar e dela ter se estrepado por isso, caso ela não chegue na final. Eu acho que vai chegar. Depende muito dessas duas roças que eu acho que vão se formar depois, como é todo ano, vou falar sobre isso um pouco mais além no vídeo, mas ela sempre foi uma faca de dois gumes e eu acho que continua sendo nessa reta final. Ontem uma coisa que a gente viu muito foi em combinações de voto, intenções de voto, eles colocando a Kate contra a parede. O Fabiano foi um pouquinho desmascarado ali pela Saori, porque ele é uma pessoa que é bem escorregadio, o velho falso, nossa senhora, mas enfim. Teve um momento que tava se debatendo muito, pra onde a Kate vai, o que ela vai fazer. Fabiano tava ali no meio falando também quem ele ia votar, quem não ia votar, que era prioridade, que não era prioridade. E mais uma vez, a Saori não fizeram o que ela queria, porque Saori é aquilo. Sempre quando não fazem o que ela quer, ela começa a dar piti. Porque, ô criatura mimada. Aí ela tava ali na despensa falando pro Dudu que o Fabiano era falso, o que não deixa de ser uma verdade. Só que ela tá falando que ele é falso por quê? Porque ela é mimada e ele não queria fazer o que ela queria fazer. Esse é o ponto. Então é o sujo falando mal lavado. Aí ela falando que ele mudava as coisas que eles falavam, que ele falou, a minha prioridade é o Valério, entre o Valério e o Mesquita, mas eu voto em grupo. O Dudu falou isso. Aí a Saori falou pra ele que se ele prefere votar no Valério do que no Mesquita, ele não quer se indispor com o Mesquita. Porque eles estavam muito nessa de mandar o Mesquita pelos votos ontem, até, enfim, darem uma mudada na estratégia ali e os poderes mudaram isso. Aí a Carol falou, tava com eles ali, ele vai votar no Mesquita sim, vai votar no Mesquita sim, se não votar eu vou jogar tudo pro alto e cada um se vira. Aí a Saori, se eu não sento ali com o Fabiano e com a Kate, porque o Fabiano muda as coisas que a gente fala, tá, Carol? Ele falou pra mim e pro Dudu o tempo inteiro que nós dois somos prioridades dele, que joga com nós dois.
Aí Dudu rebate. A semana passada ele queria que me vetasse. Aí a Saori fala, ele sentou com a Kate e falou, não jogo com a Saori e com o Dudu, então o Fabiano tá sendo bem falso. E tudo que eu falo lá, eu assumo e falo o que eu falei. O Fabiano tava negando várias coisas que ele falou ali. Nós dois estamos falando há muito tempo que a Kate tá distante, a Kate não foi pra fogueira, e ele nega. Aí a Carol, a Kate não vai votar no Mesquita, beleza, mas ele vai votar em nós e nós vamos votar nele. Essa questão do Fabiano, acho que também não é de hoje que eu falo que ele é uma pessoa que tá em todo lugar ao mesmo... Ou pelo menos ele tem a intenção de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Agora que o jogo afunilou, não tem como ele fazer isso mais do jeito que ele fazia antes. Então ele precisa decidir um lugar ali. A Kate é quem tá fazendo isso, de estou em todo lugar ao mesmo tempo. E ainda conseguiu safar ontem por causa da história do poder, que eu achei demais também. Mas enfim, vou falar disso depois. Mas o Fabiano sempre foi assim. Só que agora é conveniente deles estarem olhando pra ele desse jeito. E que nem eu falei, a Saori só trouxe isso por quê? Porque ele não queria fazer o que ela queria fazer. A Carol e a Kate estavam não exatamente em pé de guerra, mas elas estavam ali batendo cabeça porque a Carol queria que a Kate votasse com eles no Mesquita e ela falou, a Kate bateu o pé o tempo inteiro que ela não ia votar em outra pessoa que não fosse o Valério, que era a opção dela. Aí pra tentar convencer a Kate ali em uma hora, a Carol falou que o Mesquita é liga, não, porque ele era da liga e não sei o quê. E várias vezes eu tive que, a Carol falando que várias vezes tive que encurralar ele e botar ele na parede e falar pra ele, você tá aqui ou não tá, não sei o quê. Algumas vezes realmente ela fez isso. Eu lembro dela fazendo isso em uma época aí. Só que, ele sempre foi liga. Ele era o serviçal da liga, ele era a parte mais, assim, tipo, mais baixa da patente, digamos assim, da liga. E depois de um tempo ele realmente deixou de ser. Quando ele começou a ter esse relacionamento com a Duda, ele virou, em termos de jogo, ele ficou 100% onde ela tava. E deixou de ser liga. Então esse negócio de ser liga, eu acho que a própria Carol não tem moral pra falar disso, porque ela é a pessoa que mais recalculou rota ali dentro, e eu acho que eu falei disso em outro vídeo também. Em um dado momento do jogo, ela tava amicíssima da Rai, falando mal de todo mundo que elas estavam, tipo, tinham inimigos em comum do outro lado, e ela também tava falando mal de outras pessoas do total com a Rai. Ela, então, teoricamente, do mesmo jeito que a Ioná mudou de grupo, a Carol também foi liga durante um tempo. Não adianta dizer que não. Então eu sou muito hipócrita dela, essa justificativazinha agora do jeito que ela tava tentando convencer a Kate ali. E outra, esse negócio de liga, o grupo não existe mais, só tem o Valério lá dentro. Ela ainda tenta forçar essa história de liga que já encheu o saco, já deu. Depois que a Rayane saiu, acabou, não tem mais o que falar de a liga, não sei o que. Já era um saco na época esse papo, continua sendo mais chato ainda agora. Aí as duas estavam batendo cabeça, só que foi quando a Kate falou e reafirmou o voto dela. Não adianta, eu vou no Valério. Aí o Fabiano falou, se caso você mude de ideia, a minha palavra tá confirmada. A Kate falou, nessa hora ela confirmou, não, eu vou no Val mesmo, não vou mudar. Beleza, bora pro jogo. E a Carol falou, Fafá, deixa isso baixo. A Carol não gostou que a Kate não mudou o voto dela. Porque ela queria ali, tipo, que as duas juntas e tal. Também tem aquela coisa, tipo, eu faça o que eu quero que você faça o que eu quero que você faça, enfim. Mas essa amizade da Carol e da Kate já vem indo em baixa faz um tempo, porque ontem a Carol mesmo tava reclamando. Ela nunca pula na minha bala. E realmente, a Kate não compra os barulhos da Carol, não do jeito que ela quer, mas ao mesmo tempo você fica pensando assim, cara, os barulhos da Carol são tipo assim, 500 coisas. Ela teve 500 brigas ao longo desse programa, então se você for comprar todos os barulhos da Carol, desculpa, nem se você for o melhor amigo do mundo dela, vai dar pra comprar todos os barulhos dela, porque ela enche o saco demais, é muita coisa, sabe? Mas nesse sentido, ela tem um pouco de razão também, porque a Kate realmente, acho que nunca comprou, sabe aquela coisa de ir pra briga com nenhum barulho dela? A não ser a história lá da história lá do Job, do Gui ter chamado ela na terceira semana. Ali ela tava um pouco presente, mas mesmo assim não... Nem naquela época foi tão forte, porque ela tava presente porque ela ficou irritada, porque as pessoas mexeram no edredom delas lá e tudo mais. Então ela tava irritada com o Gui por isso. Eu não lembro de ela ter sido tão veemente nessa história do chamou a Carol do Job. Tipo, ela pontua, assim, a Kate pontua tudo. Sempre daquele jeito dela, muito pacífico, muito político. Então, eu acho que ela nunca compraria o barulho de ninguém ali, na verdade.
Aí depois a Carol tava reclamando quando a Kate saiu dali com o Fabiano de que era um absurdo ela não votar com eles, que o Dudu e a Carol sempre votaram nessas últimas semanas, o Dudu e a Saori nessas últimas semanas têm votado com eles, e se ela prometeu não votar no Mesquita, já acabou essa fase de ficar prometer não votar, e realmente, tipo, tem 9 pessoas no jogo, sabe? Tipo, não tem mais como ficar dizendo para as pessoas, não votem em você até lugar X. Só que o que me pega muito nessa questão da Carol é que a Kate se afastou dela porque a Carol tá com o Dudu, e o Dudu é uma pessoa que a Kate não tem nenhum tipo de afeição, porque já, segundo ela, já colocou o nome dela em coisas X e Y, tramas de votos, etc e tal. Ela tem essa rusga com ele. Isso é uma coisa que a Carol não entende. Tipo, do mesmo jeito que a Kate não quer comprar a briga da Carol, a Carol também não comprou a dela, tipo, nessa questão do Dudu. E é uma coisa que a Carol até uma semana atrás tava falando, dando corda pra Kate. Ela tava junto com a Kate falando que o Dudu não merecia chegar na final, que o Dudu não fez nada no programa, só ficou pra lá e pra cá, descorado em um e outro. Ela falava isso, saía da boca da Carol. Então acho que deve ter uma confusão até na cabeça da Kate, da onde foi essa virada da Carol, dela tá defendendo o Dudu agora. Que eu já falei, eu não acredito em toda essa defesa da Carol com o Dudu. Porque foi totalmente da água pro vinho. E isso não me compra. Mas, né, cada um, cada um. Aí depois a Carol tava falando ali, reclamando que a Duda falou dos buracos na cabeça dela e tava jogando a questão da alopecia na cabeça dela. Ai, olha a Duda falando desses buracos aqui, é porque não vai ter mais apontamento, senão eu ia pegar e fazer bem assim, olha aqui, Brasil, o que ela tá falando. Isso aqui, ó, esse buraco, é aqui que ela tá falando. Pra ela dizer que não fez nada, jogar o meu cigarro fora pra me desestabilizar, falou na frente dela, Fabiano. Isso só mostra que ela nunca considerou, mas a minha mãe sempre falou que eu sou boba com amizade. Realmente, a Duda ter falado da questão da alopecia da Carol achei um pouco baixo, é uma coisa que ela não precisava ter dito, mas o que não é baixo é essas últimas fases do programa. Eu vi o Selfie falando hoje, eu concordo muito, a gente tá pior que a Fazenda 14 aqui, em termos de baixaria e desapego com o ser humano, digamos assim, nessas pessoas. Só que a Carol falando, esse negócio da Carol com a alopecia, tipo assim, desculpa, se ela tá caindo o cabelo dela por conta do estresse, quem provocou esse estresse foi ela. Desculpa, mas é a realidade. Quem provoca as pessoas, quem passa do ponto, quem inferniza as pessoas o tempo inteiro e vai atrás das brigas, quem tá se estressando é ela. E beleza, a outra apontar realmente é baixo. Agora, se está acontecendo, ela jogar a culpa disso estar acontecendo em outras pessoas. Porque eu tô me doando pro programa, você tá fazendo isso porque você quer. Tipo, sabe? Saori e Carol estavam se estranhando, chegaram a se estranhar feio, forte, não feio, mas forte ali ontem, porque mesmo com a Kate não querendo votar com eles, querendo manter o voto dela no Valério e jogar o voto fora, basicamente, a Carol ainda não queria chutar ela, digamos assim, tipo, ainda continua sendo a minha amiga, etc e tal, a gente teve uma amizade durante muito tempo e eu quero continuar isso. E aí a Saori não gostou, porque mais uma vez, se você não fizer o que a Saori quer, o que ela faz o quê? Surta com você. E aí foi mais ou menos o que estava acontecendo ali, porque a Carol tava falando, o meu tá na reta e eu não tô desesperada. Aí a Saori olhou pra ela e falou, eu também não tô, porque tipo é um desespero dos dois lados, né? Sabe as baratas tontas quando estão correndo assim depois do inseticida? A Carol e a Saori estão mais ou menos assim com o jogo, essa altura do campeonato. Então a Carol falou, então a gente tem que ver melhor isso aí. Aí a Saori falando, não tô mesmo, não tô desesperada, que se ela não puder dar a opinião dela e a Carol ficar de showzinho, me poupe. A Carol falando que não era showzinho, que ela não vai botar a amiga dela na roça. Sabe, é um desespero das duas, assim. É que nem eu falei, a barata quando toma inseticida, ela começa a ficar doida e desesperada de um canto pro outro, porque elas estão muito surtadas com essa questão de jogo, porque as duas, toda roça, elas acham que elas vão pra roça. Inclusive a Saori chegou ao ponto ontem de tentar fazer uma aliança com o Valério, que não deu muito certo, vou falar disso depois, mas mostra o quanto elas estão ali, o que é legal, elas estarem um pouco loucas pelo jogo, mas desespero demais acaba desatinando a pessoa também, enfim. Depois que elas têm esse atrito, a Saori faz o quê? Olha como a pessoa é ardilosa. Ela vai com o Dudu na dispensa e ela fala que é capaz da Carol usar o poder do Lampião contra ela, falando que ela não confia na Carol e no Fabiano. Aí o Dudu pergunta, nossa, mas você acha que ela podia usar o poder do Lampião contra você? Ela, claro, Dudu, você tem dúvida ainda que eles podem usar o poder contra mim? Eu não duvido.
Aí depois ela criticou a Carol pro Dudu, falando que a Carol já humilhou muito ele, que ela não acredita no Fabiano, e disse, é nós por nós. Que ela tava, é tudo que a Saori queria, era chegar e falar pra ele, ou falar pro Brasil que é os dois contra o mundo agora, pra vender mais a história de casal. E aí me desculpe quem goste, eu não acredito em uma vírgula que sai da boca da Saori de absolutamente nada. Pra mim, essa mulher é uma das criaturas mais ardilosas que tem lá dentro e não tem santo que me faça mudar isso. Inclusive, essa história dela falar que a Carol humilhou o Dudu. Beleza, a Carol já falou, como várias outras pessoas da casa, acho que 90% dessa casa já falou dele. Mas. E aí eu pergunto pra vocês, ou pra Saori, apesar de, obviamente, ela não vai estar ouvindo isso. Saori, querida, você também não humilhou ele? Você também não é a pessoa que chamou ele de saco de batata e fica dizendo pra ele virar homem toda hora, que ele não é homem o suficiente pra defender ele não sei o quê. Isso também não é humilhar? Sabe? Que moral você tem pra falar que alguém humilhou ele ou deixou de humilhar? Nossa, a hipocrisia nessa temporada é fogo, sabe? Aí chega um momento ali, depois que ela tem essa conversa com o Dudu, da onde eu falei que ela propôs uma aliança com o Valério, pra ele votar junto com eles no Mesquita e deixar de jogar o voto dele fora. Porque assim tem empate entre ela e o Mesquita, que ela tava achando que iam votar nela, era no Fabiano. E ia deixar o desempate nas mãos do Dudu. E aí ela meio que deu uma ameaçada, porque ela falou que caso ele não vote, ele podia ser uma opção de voto pra eles. Olha aí a ardilosidade da pessoa. Aí ela falou que ela tinha que pensar nele a essa altura do campeonato, e ele falou, é uma dança das cadeiras agora mesmo. Ele não confirmou nada pra ela, não falou que nem que sim nem que não, deixou o negócio em aberto quando eles saíram ali. Ficou aquela pensata dela, dizendo que ele tinha que pensar nele agora, e enfim, ficou em aberto. Só que o que Val fez depois, que eu achei muito engraçado, eu gostei bastante. Ele foi contar pro Toninho, pra Duda e pro Mesquita que a Saori propôs um acordo, ou seja, deixou claro ali, pelo menos pro grupo dele, que é o que sobrou, na verdade, que ele não ia jogar com eles, principalmente com a Saori, e disse que ela estava desesperada. Aí abre aspas pro Valério. Toninho, ela tá desesperada, Saori tá desesperada. Me chamou no closet pra falar assim. Ela tem certeza que a gente vai votar nela, eu acho. Eles vão ficar surpresos por isso, porque aí ela vai tentar convencer a Kate, de se unir com a Kate, pra todo mundo votar em mim. Aí o Dudu me colocaria e desempataria. Aí eu ia direto, mas é porque ela acha que ela vai ser votada. Então vamos continuar nisso, no Fabiano, e deixa ela achar que ela é ela. Ela tá muito preocupada com ela, falou pra eu queimar, votar em qualquer pessoa. E realmente, eu acho que essa questão da Saori é um bem desespero de jogo ali, que eu acho que nem precisava propor acordo com o Valério. Acho que se ela fosse na questão da Kate, macetasse ali, ia ser muito melhor, até porque eles estavam com a vantagem de ter o Dudu como fazendeiro, então se empatasse ele poderia desempatar, e eles estavam à vantagem de ter o poder na mão do Fabiano, que ia usar para privilegiar eles. Porque o Fabiano tá do lado deles. Então, tipo, eu não entendi esse desespero tão grande dela. E o poder acabou ajudando eles no final das contas. Depois a gente tem o Fabiano e a Kate. Só que a Kate, eu entendo, ela tá criticando a Saori porque elas já estão um pouco distantes faz um tempo. Agora o Fabiano, que tá do lado dela, ô velho falso. Eles estavam falando ali que ela, basicamente, que ela tava desesperada. Que o Fabiano tava falando, que a pessoa tem medo, que se eu tiver aí... De novo, essa prepotência dele, porque ele sempre mete isso, né? Não, porque se eu tiver aqui, eu já fui pra 4 roças, já voltei. Agora ela tá pra 5, pra 6, é indiferente. Agora ela tá desesperada, quem decide é o público. Ô, velho, cara, o Fabiano, meu Deus do céu, ô homem falso. Se existe uma pessoa falsa nesta fazenda, o nome desta pessoa é Fabiano Moraes. Meu Deus do céu. E vai ver se ele vai falar alguma coisa perto do que ele falou ali pra Kate na cara dela. Não vai falar. Depois a Carol e o Fabiano estavam sentados na varanda dizendo que eles estavam totalmente sem energia. Oh, coitados. A Carol falando que a vontade dela era descer da votação do jeito pra votação do jeito que ela tava ali. De moletom, de capuz, com calça leg, do jeito que tava. Aí o Fabiano falou, eu também pensei nisso, nem me trocar. Chega uma hora que vai acabando a energia, né? Aí você vê duas coisas muito distintas aqui. O Fabiano falando que acabou a energia, sendo que ele nunca teve energia pra nada. A energia dele era pra trocar de lado no sofá. E a Carol falando que acabou a energia dela. Pô, depois de tudo que essa mulher aprontou em 90 dias, quase 90 dias de programa,
Não é à toa que você tá sem energia, né, minha filha? Foi você mesma que se deixou ficar sem energia. Tipo, depois o Fabiano, acho que a Carol tinha saído dali, o Fabiano tava com a Kate na varanda e ele falou que na próxima semana ele vai no Dudu, porque o Dudu precisa ser testado. Não é a primeira vez que ele fala isso, só que mais uma vez eu torno a falar, que velho falso. Porque essa semana, principalmente na festa, ele diz que ele adora o Dudu, que ele considera que pra ele é como se fosse um filho ali dentro. E ele quer mandar o filho dele pra roça, porque nunca foi testado. Cara, tudo bem que todo mundo nesse elenco é falso, mas eu acho que o Fabiano, ele consegue ir além, sabe? Porque ele tem aquela coisa muito da filha dele também, que é meu irmãozinho, é meu priminho, é meu paizinho, é não sei o quê. Que nem ele tá falando, chamou o Dudu de filho, disse que ele era um paizão, ele, Fabiano, era um paizão pra todo mundo ali dentro, e que se ele não ganhasse, ele ia levar isso. Ele falou isso na última festa. Levar o quê, meu senhor? Que paizão de não sei o quê? Te manca, homem. Nossa senhora, às vezes é difícil, sabe, ficar assistindo esse reality show muito tempo, assim, principalmente nesse final, quando a gente já tá muito saturado nas pessoas. Aí você vê um tamanho da falsidade desse homem, de falar isso, de chamar o cara de filho numa festa, e depois dizer que, ele tem que ser testado, eu vou votar nele, não sei mais o que. Ou é um ou é outro, meu senhor. Então não vai na festa e chama o cara de filho. Tipo, vai dizer que é o paizão de todo mundo. Fabiano, me poupe. Depois ele tava dando mais um desses momentos dele, que eu tenho muita preguiça desse homem, desse moralismo dele. Que ele tava falando aqui, abre aspas pro Fabiano. A experiência que eu vou levar daqui vai ser pro resto da minha vida. E garanto que vou deixar lições boas para quem assistir. Lições de princípios, de família, de legado, de história, de ideais. Independente do que aconteça. Você vai deixar legado do quê, Fabiano? Legado da falsidade? Legado do machismo? Que você tava chamando a outra de pizza brotinho? Legado de virar a bunda de um lado pro outro e dormir no sofá? Que legado, meu senhor! E eu acho que as pessoas, principalmente quem assiste a Fazenda, não assiste por causa disso. Assiste pra ver o jogo, a briga, as tretas, o escarcéu que tem lá dentro. Aí o homem tá falando de legado, e mesmo assim, que legado que você vai deixar? Nossa, esse homem é completamente fora da realidade. Eu acho que uma das pessoas que é o meu top 3 de ranço hoje. Saori, Carol e Fabiano. Nossa senhora. Aí a gente vai pra formação da roça agora. Na hora de abrir ali o lampião. O Fabiano, que era o dono do poder. Sabe-se lá eu como que ele conseguiu ganhar essa prova. Mas enfim. Ele ficou com a chama laranja pra ele. Que era o poder escolhido pelo público, que a gente já sabia. E deu a chama branca pra Carol. O Dudu indicou o Toninho pra roça. Ele fez meio que uma recapitulação de várias coisas que aconteceram ali com todo mundo. Falou muito do Mesquita, que não queria fazer a roça, que tava mandando chupa pras meninas, não sei o quê, que mudou da água pro vinho, falou da Duda, tava fazendo a cabeça das pessoas, que falou da alopecia da Carol, até que ele foi e começou a falar do Toninho, que é a pessoa que ele ia indicar, porque não reconheceu mais o Toninho, que o Toninho virou uma outra pessoa, que falou mal do fato de ele trabalhar no Piauí, gritou no ouvido dele, que é uma pessoa que estava extremamente agressiva na última roça e nem combinava com o que o Toninho foi até então, e realmente, tipo, o Toninho da piadinha, etc e tal, não tem nada a ver com aquela pessoa que a gente viu na última roça, mas vai saber se mostrou ou não. E aí acabou indicando ele, até dizendo ali que é lamentável ele criticar um profissional de televisão que tá tentando trabalhar. Que foi o que o Toninho fez na última roça. Em São Paulo, onde que você teve que ir pro Piauí, foi aquela fala dele que pegou muito mal. Então ele acabou indicando o Toninho, até por uma estratégia dele da Saori, de confundir o outro lado, porque eles não estavam esperando que ele fosse outra pessoa que não fosse a Duda. Então eles tiveram essa estratégia ali na dispensa, acho que no começo da segunda-feira. A Kate foi a primeira a votar e aí a produção foi muito esperta, porque o voto dela era uma das coisas que mais estava pendendo ali, se ela ia manter o Valério mesmo ou não, apesar dela ter dito isso. Então, pra ela se comprometer, eles botaram ela a votar primeiro, pra não dar essa colher de chá nela. Se ela fosse a última, ela podia, escolher um lado, dependendo do que aconteceu ali, ou, votar numa pessoa no sentido de, não vai ter voto suficiente, mas eu vou votar no fulano porque eu quero votar nele e ponto. Ela votou no Valério, nunca jogou com ela e com o grupo dela, nunca votou com ele, sempre votou com a Liga, defendeu a Liga, não sei o quê. E sabonetou muito nas dinâmicas. Aí o Valério rebateu dizendo que ela entende o voto da Kate,
que a Kate sempre teve personalidade pra ele, mas é isso, o jogo afunilou, cada um tem um lado e é isso mesmo. Enfim. Fabiano votou no Mesquita pelo que ele fez comigo no apontamento, citando a minha família, a minha filha. Se quiser o nome, se quiser eu passo o número do marido dela para ele te dar uns conselhos. Passar o número do Eliezer, a mesma pessoa que fez o que a Duda fez, que você tá apontando que ela fez, que você esquece que o teu genro no Big Brother 22 pegou até herpes, porque beijou Deus e o mundo lá dentro e fez sexo livre. Porque o que o Eliezer fazia no Big Brother, em termos de fazer sexo, ali era ao vivo pra quem quisesse ver, meu amor. Não era nem escondido o que ele fez com as duas meninas lá dentro, com a Natália e com a Maria. Então eu não sei que conselho que ele vai dar pra passar número, porque o passado dele condena ele também. Apesar dele ser casado e com um filho hoje. Ai, é uma hipocrisia, assim, que... Nossa senhora, principalmente essa cara de pau desse Fabiano. Acaba logo este programa para não ter que ver estas caras mais. O Big Brother começa logo dia 12 de janeiro. Nossa senhora. A Saori votou no Mesquita, outra, a primeira dama, a rainha do moralismo. Veio me dar uma lição de moral porque eu devia fazer o trato da Maria que não dava conta e o da Rai também. Graças a Deus ele mostrou o preguiçoso e folgado que ele era. Veio só pra fornicar. Mais uma vez ela em cima dessa história de fornicação, como se ela não fizesse a mesma coisa com o Dudu na piscina. Mais uma vez, me desculpa quem gosta do Dudu e até dessa pilantra dessa Saori, mas o que eles fizeram na piscina na última... Naquele dia mesmo do apontamento, no domingo, ele mostrando coisas pra ela embaixo da água ali, e ela praticamente de perna aberta, agarrada nele. Isso aí não é fornicação, Saori? Ô mulherzinha hipócrita, hein? Pelo amor de Deus. A Duda votou no Fabiano, basicamente pelo que ele fez com ela no apontamento, que ela chegou ali e descobriu que o que interessa é com quem as pessoas estão tendo relações sexuais lá dentro ou deixam de ter, que a pauta virou sobre ela ter relação sexual ou não com Mesquita, que o Fabiano fez uma brincadeira, aquela da camisinha, levantando camisinha, e ela achou muito desrespeitoso, que ele é um pai de família e é avô, e se fizessem isso com a filha dele, ele não ia gostar. Pois é. Aí vocês podem... não gosto da Duda, a Duda fala isso, e realmente tem falas dela e tem aquela brincadeirinha que eles fizeram com... Brincadeirinha, né? Pelo amor de Deus. Que eles fizeram com a questão do... Que eu até esqueci de falar, mas já aproveitando pra falar agora. Tava ela, Valério, Mesquita e Toninho no quarto e estavam falando, porque se o Mesquita tá muito bêbado, esse homem não sai da minha cabeça. O Toninho falou, então a gente ia dar uma querosenada no Mesquita aí que ele não vai nem sentir, como quem diz, tipo, ele tá bêbado, a gente ia penetrar ele ou alguma coisa assim, ele nem ia sentir de tão bêbado que tava na última festa. Olha a lixeira, né, gente, você fazer brincadeira com abuso sexual, sabe? Pelo amor de Deus. Nessa parte eu entendo as pessoas estarem defendendo um ao outro porque todo mundo é uma podridão lá dentro, não tem um que se salve. Mas ainda dá pra pontuar que, por exemplo, nessa situação que a Duda apontou ali, o Fabiano realmente foi machista com ela. Não tira o mérito da questão. Porque dois errados não fazem um certo. Eu acho que no final das contas é mais ou menos isso. Votou no Mesquita e Jesus, que mulher cansativa. Essa é uma que eu não aguento mais olhar pra cara. A hora que acabar o programa eu vou falar graças a Deus de não ter que mais ouvir falar em Carol Lecker também. Não ter que ouvir ela falando. Porque, falou, e o argumento dela é, porque ele não faz o trato direito, se não me segurar eu vou no pescoço dele, porque ficou chateado que eu chamei ele de meio quilo, mas ele me mandou chupar, que ela tá tirando isso totalmente de contexto. Ela entendeu o que ele quis dizer ali. Tentou fazer uma fofoca entre mim e a minha casca de bala, que preguiça, mulher, cala a boca. O Valério votou no Fabiano e, como sempre, os votos do Valério, eles são uma concha de retalhos, é muito tudo misturado. Mas ele falou que ele estava se decepcionando com o Fabiano, que o Fabiano esqueira as brigas, e ele, Valério, se ele não tá na briga, se ele não separa a briga, pelo menos ele nunca coloca a lenha na fogueira. Ontem o Fabiano teve uma atitude mesquinha, que entrou no quarto para falar com o Dudu e com a Saori, que achava que o Mesquita tinha escondido 1 quilo de filé mignon, que para ele não fazia muita diferença, porque eles têm abundância de carne lá dentro do programa. Enfim, nada com nada do Valério. O que não é o que é usual pra ele. De vez em quando ele tem um momento ou outro onde ele faz sentido, mas no geral, assim, nossa senhora, é difícil.
Mesquita votou no Fabiano por tudo que eles têm tido de embate nos últimos tempos, que o Fabiano tá com muita picuinha de querer comprar briga, ele vê uma briga e vai lá dar uma alfinetada, e que ele tá sendo influenciado pela Carol. Olha, eu não concordo. Eu acho que o Fabiano, ele... Tudo bem, ele tá muito próximo da Carol e sempre esteve muito próximo porque ele acha que ela é uma das finalistas e uma das pessoas mais fortes do programa. Isso aí é inegável. Essa aliança dele com a Carol nunca me convenceu. Só que ele não é influenciado, ele fala o que ele quer falar. Não, se tem uma pessoa lá que não é influenciada por nada, essa pessoa é Fabiano. Esse homem aí é podre porque quer. Aí Toninho foi o último voto, votou no Fabiano, fez as mesmas brincadeirinhas de sempre dele ali, que tá tendo treta com o Fabiano, já que os dois já tem uma briga de faz um tempo e tal. Aí Toninho também não se ajuda, né? É impressionante que ele não abandonou esse negócio ainda de tentar colocar as coisas num tom de brincadeira, que, nossa senhora, já saturou demais também. Aí é a hora do Fabiano abrir a chama laranja, porque a votação da casa tinha terminado. E como a gente já sabe, o poder era de repassar todos os votos que um peão recebeu para outro peão, inclusive os próprios. E ele transferiu todos os votos dele pro Mesquita, que acabou ficando com 7 votos e caiu na roça no lugar dele. Aí a Galisteu pediu pra Carol abrir a chama branca, e ela falou, ai, como é o último poder, eu vou levantar e vou ler como se fosse um poema. Ai, cala a boca, não tem mais graça, mulher. Até eu tô perdendo a paciência, tipo, sabe? Eu sei que às vezes não é legal pro vídeo, porque fica uma coisa muito assim, mas ela é muito chata, meu Deus do céu. Aí, esse poder branco era, hoje a puxada da baia não será feita pelo segundo roceiro, mas sim por outro peão da sede, a sua escolha, exceto você. Eu achei coisa demais pro último poder, para uma semana final, onde a gente tem poucos votos, onde qualquer voto vale, onde qualquer coisa dá poder para um grupo ou para outro. Eu achei poder demais concentrado na mão de um grupo só. Mas é o que o Carelli queria fazer, né? E então ela acabou escolhendo a Saori para puxar uma das duas pessoas da baia. É uma das únicas pessoas que ela tinha ali para escolher. E ainda perguntou pra Saori, você vai nela, né? E tal. Porque ela tava com medo da Kate ser puxada. Aí a Saori, obviamente, puxou a Duda pra roça, não sem fazer um carnaval antes, porque a outra pessoa que jura que tá arrasando com essas performances dela. Sendo que a Saori nem tanto carisma pra isso tem, vamos e convenhamos, né? A Carol pelo menos é engraçada. Ou era engraçada durante um tempo. Aí a Duda disse que ela era a maior sanguessuga do programa e a Saori falou, colocaram a Dudu na roça, agora vai casar. Aí a gente vai pro Resta 1. A Duda começou salvando o Valério, porque essa altura do campeonato é a única coisa que fazia sentido pra ela. O Valério salvou a Kate e a Kate salvou a Carol. Carol salvou, aí teve que salvar entre Fabiano e Saori. Fabiano era a prioridade dela. Só que olha como ela dá um revés na história. Porque ela falou assim, ai, a Sassá é muito boa de prova porque já ganhou do fulano e já ganhou do fulano. Então eu tenho certeza que ela vai voltar fazendeira. Parecia a Keline falando pra Tatizaki, volta fazendeira. E realmente, eu acho que contra o Toninho e a Duda, maior probabilidade de fato é a Saori voltar fazendeira, porque ela, apesar dela ter derrapado muito nessa última prova, ela é boa de prova no geral, quando não é coisa que envolve intelecto, digamos assim. Igual a gente viu naquela prova que a Michelle ganhou. Mas contra os dois eu acho que ela vai ganhar, até porque a Duda é muito ruim de prova, meu Deus do céu. Aí a Saori fala, eles trazem à tona um assunto, a Duda fala sobre a questão dela ter chamado a Rai de assassina, que foi uma coisa que a gente nunca viu no programa, nunca passou na edição, até porque eu acho que é um assunto muito delicado para eles quererem mostrar num programa como esse, tipo, beleza, é a fazenda, tem baixaria, etc e tal. Só que eles evitam certas coisas, sabe? Tipo, tem o baixo e tem o mais baixo que o baixo. Mais ou menos isso. Aí a Saori falou ali, aborto é crime. O que eu falei de assassino sobre a Rai, eu falei em relação ao filho, não a ela. Pô, você chamou a mulher de assassina pelos relatos das pessoas, você falou dela assim, ponto. Ela falou que queria matar o filho. Se vocês acham que alguém que é conivente com o aborto deve continuar, pensem bem, aborto é crime, tá, Duda? A Duda falou que nunca falou que ela era conivente, mas que não acha que tem que chamar a pessoa de assassina. Então me pergunta por que chamei de assassina. Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo, ela nem deveria trazer isso em pauta. E eu questiono muito essa... porque a gente nunca viu. Foi durante uma briga das duas. Eu não acho que a Rayane ia falar de uma situação tão pesada da vida dela pra Saori, que é uma pessoa que ela não gosta. Então eu fico me perguntando da onde que a Saori tirou isso.
E Saori a gente sabe que é uma pessoa que não tem muito crédito em tudo que ela fala, porque ela inventa muita coisa. Isso aí é provado. O que ela já inventou de ladainha e história lá dentro, meu Deus do céu, é o Pinóquio da edição. Agora, eu não acho que essa pauta deveria ter sido trazida para começo de conversa e nem Duda falar de assassino, chamou de assassino, não sei o que. A gente sabe que as pessoas falam para se alfinetar. Aí a Saori pesa mais ainda falando de questão de aborto e não sei o que. Cara, eu não sou mulher para saber o que é, o que não é. A própria Rayane, não lembro se ela já falou disso lá dentro, mas falou que passou poucas e boas e foi uma pessoa que teve depressão e não sei o que. A gente sabe que realmente aborto é crime no Brasil, salvo, se eu não me engano, no Código Penal aí algumas situações, tipo, quando interfere na saúde da mulher, que pode acarretar, né, ela acabar falecendo, alguma coisa assim. Aí eu acho que é liberado, não sei se eu tô falando bobagem também, se eu não me engano do que eu pesquisei é isso. Mas é um assunto muito delicado, eu acho que a gente nem tem que ficar pautando isso em cima. E a Saori insiste nesse assunto depois. Porque depois ela tá ali desfilando de roupão pela cozinha e ela fala, aborto é assassinato, toda vida importa. E ela nem sabe da vida da Rayane pra saber se ela, tipo, até porque a gente sabe que ela não abortou o filho dela, ela teve o filho dela. Por mais que você questione dela como mãe, etc e tal, tudo que saiu na mídia, enfim, etc, etc. A Saori não tem nada a ver com isso, sabe? Acho que ninguém tem nada a ver com isso no final das contas. Por mais moralista que você seja ou deixe de ser, é uma questão que eu acho que nem deveria ser tocada lá dentro, porque é uma coisa delicada na nossa sociedade até hoje. Então, eu, se estivesse lá dentro, jamais entraria nessa questão. Só que como a Saori acha que ela pode fazer tudo e falar tudo, e tudo na boca dela é justificado, então ela continuou falando isso, que a Duda falou que ela falou que a menina era assassina. Pelo que a gente viu dos relatos, ela chamou a Rayane de assassina, ponto. Então tá dizendo que não falou? Só que é aquilo, a gente não tem como saber 100% se chamou ou se não chamou, porque a edição nunca vai passar isso. Por exemplo, essa fala dela, essa conversa dela de ontem, e a parte onde a Saori tá pedindo a eliminação da Duda e falando sobre a história do aborto de novo. Eles não vão passar isso na edição porque eles não querem atrair esse assunto pro programa, sabe? Então, eles pesam e fica o dito pelo não dito no final das contas. Fica até complicado da gente comentar isso. Por isso que eu fico com a minha máxima. Não entrem nesse assunto para começo de conversa. E fica um saco até pra mim que tá comentando e pra todas as pessoas que comentam, e até pra galera que comenta no Twitter, no Instagram, pra público que assiste mesmo, que não é comentarista de reality show de fato. Porque pesa o clima, tem que falar de assunto pesado, chato. Pra que reality show é pra você se distrair, se alienar, desopilar o fígado, é um entretenimento. E a gente tá falando uma coisa pesada dessa, sabe? Pra quê? Preguiça. Aí a Saori vetou o Mesquita, óbvio, é o que ela teria que fazer ali, porque de todos ali era a melhor pessoa de prova e ela tinha motivo pra vetar ele porque eles estão tendo uma treta. Só que como ela sempre faz, é sempre naquele show muito performático dela, sendo que, digo e repito, ela é uma pessoa que não tem carisma pra segurar toda essa performance e esse teatro. Depois que acaba a formação da roça, eu tive que dar risada nessa hora, porque a Galisteu anunciou a Semana Turbo. Ela falou assim, a partir de quinta a gente entra numa semana especial, que é por isso que o fazendeiro dessa semana não vai ter imunidade e nem vai indicar ninguém na roça. Que é o que acontece todo ano, tem o último fazendeiro. Se eu não me engano, o privilégio dele é fazer a última delegação e ser um dos cabeças de chave, se eu não me engano, dessas últimas duas roças especiais, que é o que eu acho que vai acontecer. Aconteceu ano passado, eu vou falar depois como eu acho que vai funcionar. Só que a Galisteu fala, a partir de quinta a gente entra numa semana turbo. Mulher, vocês têm que entrar na última semana turbo, na última semana, nessa semana, porque é a última semana. Quinta-feira vai faltar 7 dias pra acabar o programa, acabar na outra quinta. Então, tipo, ela anunciando como se fosse uma super novidade. Tipo, gente, é o que tem que acontecer. Qualquer ameba sabe que ia acontecer isso. Depois, quando eles voltam pra sede, o Dudu tá falando assim, deu tudo certinho, porque ele é aquela pessoa do jogo pra eles se vetaram, tipo, se sobrou alguém deles no resta 1 e se vetou a pessoa que tinha que vetar pra eles poderem ganhar o fazendeiro, é o que importa. A gente já viu isso dele há muito tempo. Aí a Saori, não deu não, Dudu. Eu fui parar na roça. Aí a Carol falou, era pro Valério tá ali. Aí a Saori falou, mas isso foi combinado com a Kate, o Valério não ia salvar nela falando que votou nele. Aí a Carol falou, mas a Saori tem que voltar fazendeira. E tipo, cara, elas não entendem que pro Dudu o que importa é o final.
como eles chegam até ali é questão de jogo. O que importa é que o Mesquita foi vetado, ela tem maior chance de voltar fazendeira. Pra ele, nesse sentido, deu certo. Só que aí eu queria ver se a Saori ia encrencar com isso ou não. Eu acho que ela deve ter guardado. Não ia encrencar direto, mas na próxima briga que eles tiverem, ela vai tocar isso na cara dele, aguarde. Tem um momento também ali da formação da roça, ainda, onde elas estão no comercial, antes da Saori fazer o veto, que a Saori falou pra Duda, tá me chamando de amante aqui. Aí nunca foi, graças a Deus, nunca nem peguei, inclusive respeito muito a Rafaela. Porque a Duda disse que a própria Saori teria contado lá dentro que ela foi amante do Neymar, ou do Gabigol em um momento, ou que teve aí um relacionamento entre eles, e aí ela jogou isso. A Saori falando, manda um processo pra ela, essa fraquinha aqui, porque o Gabigol vai adorar isso pra poder processar, vai levar processinho, não sei o quê. Aí se tem dinheiro pra pagar processo, tem que vazar, não sei o que, a Saori falando. Acho que a Duda é a mesma coisa. Ela fez o que a Saori faz, basicamente. Pegou uma coisa que falaram pra ela e jogou no ao vivo ali, sem contexto nenhum. Eu acho isso aí, eu achei totalmente desnecessário. E é por isso que a gente fala, não existem santos nessa fazenda, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando acontecem as situações, a gente tem que fazer o que eu tô fazendo agora. Pontuei que ela fez uma coisa errada. Ou como eu fiz com o Fabiano antes. Pontuei que o Fabiano é machista pra caramba e não tem que ficar falando de relação sexual de ninguém lá dentro, até porque não tem moral pra isso. Então, né, 2 errados não fazem um certo. Eu acho que devia ser a lógica de tudo em reality show. Principalmente numa edição dessa, onde o pessoal é podre mesmo. Falando sobre a prova do fazendeiro, quem eu quero que vença? Cara, eu vou ser muito sincero, eu detesto a Saori, eu tenho muito ranço dela, então eu não quero ver ela vencendo porcaria nenhuma. Mas se bem que se ela não vencer, ela vai voltar da roça. Então isso ia me estressar ainda mais, sinceramente. A Duda eu sei que nem com Reza Braba ela vence, então eu ia ficar assim, tipo, sei lá, pelo Toninho, pra ver o que ele ia fazer. Se bem que ele ia colocar o Dudu também. Aí, na verdade, eles não vão. Agora eu lembrei, eles não vão colocar ninguém, então. Aí ele vai. Mas o Toninho vai passar o tempo inteiro falando que agora ele vai colocar o Dudu. Sendo que, né, mas eu acho que a Galisteu vai falar pra eles hoje que o fazendeiro vai anunciar pra eles que esse fazendeiro não indica e nem é imune. Então, né, porque a gente já vai estar na última semana do programa de qualquer jeito. Então, pra mim, tanto faz. Eu acho que a Saori vai ganhar essa prova de qualquer jeito, porque a não ser que seja uma prova de sorte, a Duda, como eu falei, Jesus é uma das piores pessoas de prova lá dentro. O Toninho, dependendo do que dá ali, ele até vai, mas a própria Saori já ganhou uma prova dele na outra vez que ela virou fazendeira. Então eu acho que ela vai ganhar de qualquer jeito, e eu acho que por ser a última prova de fazendeira, eles vão colocar alguma coisa muito física, muito imponente, que exija muito deles, então eu acho que não vai ser qualquer provinha de sorte, por exemplo. Até porque se você parar pra pensar, a última prova meio que já foi de sorte. Aquela lá que o Dudu ganhou o fazendeiro, que eles tinham que atirar os dados e tal. Então acho que essa vai ser uma coisa mais físico mesmo, que a Saori vai ganhar com os pés nas costas dos dois. E isso vai resultar numa roça onde vão Toninho, Duda e Mesquita. Já vou deixar os meus 2 centavos aqui. Eu acho que a torcida do Dudu vai fazer um movimento incrível para tentar tirar a Duda. Dessa vez, com tudo que aconteceu nos últimos tempos, em termos de falaram dela e tal, ela ganhou, quer queira, quer não, um palco com isso. Não sei se eles vão conseguir. Eu acho que vai acabar resultando na eliminação do Mesquita. Mas não descarto o fato de que talvez eles consigam realmente tirar a Duda. E aí a gente vai para uma semana final do jogo sem nenhum contraponto. Vai ser uma final que vai ser um porre, porque, gente, desculpa, precisamos de contraponto, seja lá eles quem forem na final. Porque senão é Barney e seus amigos ali. A única coisa que a gente vai ver é quem fica em segundo lugar, se a Carol ou a insuportável da Saori, se a torcida dele vai dar o prêmio para essa pessoa horrível que não merece. Esse prêmio do segundo lugar, no caso. Tipo, porque o segundo lugar ganha um carro ali, se eu não me engano. É a única coisa que a gente vai ter, mas é uma final totalmente sem graça, com todo mundo do mesmo lado. Tipo, enfim. Mas é aguardar pra ver. Bom, por enquanto é isso. Curtam, comentem, digam aí, comentem o que vocês acharam dessas pautas pesadas que eles estão levantando, da formação da roça, gostaram? Quem que vocês querem eliminar aí? Se vão querer eliminar a Duda mesmo, ou tão por outros caminhos. E eu volto amanhã para comentar quem ganhou a prova do fazendeiro e tudo que aconteceu hoje no programa. Fui!